Olá, bom dia, bonjour. Hoje é o dia 26 de abril e nós continuamos nossa meditação durante esse tempo de quarentena. Eu gostaria de ler em João 5, verso 5. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. 38 anos que aquele homem estava enfermo. Jesus está de volta a Jerusalém para uma das festas de peregrinação. Alguns pensam que essa história aconteceu durante uma Páscoa. E Jesus vai então visitar este lugar chamado Betesda. Beth vem do aramaico, que quer dizer casa. E aqui no País Basco também a gente utiliza muito isso, né? Etxea, casa, nome das casas, nome das pessoas, com etxe no início e depois uma outra coisa depois. Há muitos lugares que a gente vai aqui que tem a palavra casa, etxe, em basco. E Jesus está nesse lugar que quer dizer casa da misericórdia, olha só que interessante. E nesse lugar é um lugar que talvez nem todo religioso frequentava, porque é um lugar cheio de pessoas doentes, todo tipo de doença, pessoas aleijadas, um, todo tipo de enfermidade ali. Havia uma crença local de que em Betesda havia uma piscina e de vez em quando um anjo descia do céu e agitava a água. Nem todos os manuscritos contêm essa parte. E eles criam que a primeira pessoa que entrasse na água seria curada. Quando você está doente depois de 38 anos, num país onde não existem hospitais para todo mundo, onde não tem seguro social, você tenta de tudo. E Jesus vai neste lugar, nessa casa de misericórdia, para demonstrar a sua graça. Quando Jesus olha para este homem, o texto nos diz que Jesus sabia que esse homem estava doente durante todo esse tempo. Claro que sabia, porque ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente. E ele pergunta para este homem: você quer ser curado? Olha que pergunta. 38 anos que o homem está esperando por esse dia, claro que ele quer ser curado. Então Jesus simplesmente diz: levanta-te, anda, pega o seu leito e vai embora para casa. Agora, o problema é que naquele lugar haviam pessoas que não gostavam da graça, que a gente chama de inimigos da graça. A gente viu nos nossos primeiros estudos que a palavra graça vem de uma palavra no Velho Testamento que quer dizer se curvar na direção de alguém. Alguém superior que se curva na direção de uma pessoa inferior para fazer o bem. Como a gente falou da rainha da Inglaterra, que se curva diante do jardineiro. Isso é graça. Jesus, o Filho de Deus, está se curvando para abençoar essa pessoa. Interessante que há uma grande... O Senhor cura este homem e depois desaparece, vai embora. Quando os religiosos veem que esse homem que estava doente depois de 38 anos foi curado, ao invés de dizer glória a Deus nas alturas dos céus e louvar ao Senhor e pular de alegria, falar, mas como esse homem ousou te curar no dia do sábado, no dia do descanso? Os assassinos da graça. O homem nem sabia quem o havia curado. Mais tarde, esse homem vai encontrar com Jesus no templo. Olha, talvez fazem 38 anos que esse homem não vá ao templo. E se ele tinha 38 anos, ele nunca pôde entrar no templo porque ele não conseguia andar. Mas ele encontrou com Jesus no templo. E Jesus vai dizer uma coisa muito interessante a esse homem. Ele vai dizer, fui eu quem te curou. Vá e não peques, para que algo de pior não te aconteça. O que pode ser pior do que estar doente durante 38 anos, esperando a solidariedade das pessoas para te colocar numa piscina, para te curar? O que pode ser pior? Mas a resposta nós encontramos na Bíblia. Passar ao lado do alvo, pecar. Viver no pecado é pior do que viver doente durante 38 anos. Vai, não peques mais, diz a graça. A mesma graça que nos salva, nos cura, nos transforma, nos ajuda a não cair no poço sem fundo que é o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, a única coisa que a gente recebe com o pecado é a morte. E não existe nada pior do que a morte eterna. Mas a graça se manifestou para que pudéssemos ter vida. Ele nos cura das nossas enfermidades físicas, da alma e nos dá a vida eterna.